gravação. Bom, está iniciando. Gente, então, boa noite. Hoje eu estou usando um novo. Deixa eu ver se está ligado. Tá. Um novo programa para gravar. Eu espero que ele seja melhor que os outros. Ah, então, gente, a gente vai começar dando seguimento, né, em História do Brasil República, né? Vocês viram nas últimas. Da outra semana passada, né? A semana, de fato, a semana passada foi Segunda Guerra, né? Que vocês viram. Então, vocês viram na outra semana a República Velha, né, com a Julien e com o Marcelo. Vocês chegaram aí até a Revolução de 30, né? Então a gente não vai nem falar da Revolução de 30 hoje, mas foi aquela revolução onde o Vargas junto era a figura cabeça, né, para não aceitar a continuação daquela República Velha, né, uma república oligárquica que ficava só trocando de presidentes entre Estados Unidos, desculpa, entre Minas Gerais e São Paulo, né? Então chega essa revolução, esse golpe de 30, Manuela caiu. Espero que volte. E Tô aqui. tá aí, tá bom. E tá, até me perdi. Tá, então daí teve a Revolução de 30, né, que tentava então quebrar com essa ideia de uma república oligárquica, né, mas continua sendo uma república a que segue, né, continua sendo uma república que não é do interesse da maioria da população, né? É do interesse das elites, né? Muda as elites, não é mais uma elite mineira nem paulista que governa, é uma elite talvez mais universal, encabeçada pelo Getúlio Vargas, com certeza, que representa o Rio Grande do Sul, mas também falando, né, com os outros estados, estados do Nordeste principalmente, né, e estados também do Sudeste, como o Rio de Janeiro, enfim. Então vamos, Isso, pode falar. isso, inclusive, era uma das pautas do Getúlio, né? Ele não Uhum, defendia essa é o questão primeiro dos tópico. estados. Uhum. A Era Vargas, gente, como está aqui no primeiro slide, ela é o que a gente chama, né, de todo o período que o Vargas esteve no poder, né, ah, sendo não, em todo esse período que é chamado de Era Vargas, ele estava no poder sem em nenhum momento ter sido eleito, né, para estar no poder. Ele sempre foi através de golpes, através de tentativas de uma arquitetura política para ele se manter no poder, né? Para ele se manter como a cabeça, como principal líder da federação. E é o que a gente chama de Era Vargas, né? Depois vai ter o governo Vargas, que tem, acho que tem um outro nome, mas na verdade, além que não seja governo Vargas, que é quando ele é de fato eleito, né? Isso é na década de 1950, que vai finalizar com ele se suicidando, né? Dando spoiler já. Mas a Era Vargas, então, vai ser esse período de 15 anos, né, onde Vargas vai estar no poder no Brasil e nenhum momento desse tempo, desse período que ele esteve no poder, ele foi eleito, né, através do voto direto. Ele foi eleito através de votos indiretos e através de golpes. A gente divide a Era Vargas, é um costume dividir na historiografia, né, para poder ser achado durante esses 15 anos, a Era Vargas em três fases, né? O governo provisório, que vai de 1930 a 1934, o governo constitucional, de 34 a 37, e o Estado Novo, de 37 a 45, né? Sendo esse último Estado Novo um período mais, podia dizer, obscuro, onde é um período que é, de fato, mais autoritário, por assim dizer. É onde se considera mais como uma ditadura do varguista, né? Mas não que esses outros governos também não houvesse um ar autoritário, um ar ditatorial, por assim dizer. Mas também vai ser nesse período do Estado Novo, né? Onde também o mundo todo vai estar em ebulição por conta da Segunda Guerra Mundial que vocês viram, né? Nas aulas da semana passada. Ah, quer falar alguma coisa, Manu? O pessoal também, se tiverem dúvidas, vão perguntando. Só para exemplificar que é nesse período, inclusive, que o Vargas vai se aproximar do Hitler, né? Uhum, Então, só para vocês terem uma ideia do quanto pesado é o Estado Novo. uhum. É a época onde se cria o DOI-CODE, que vai ser o aparelho de repressão do Estado, né? Uhum, Então, é bem pesado. uhum, exatamente. Então, gente, hoje a gente vai tentar, voltando aqui para esse slide do governo, a gente vai tentar dar os dois governos, né? O Estado Novo a gente vai tentar deixar para a aula de quinta-feira, mas já é 18h40, tem uns meia hora de aula ainda. Vamos ver se a gente consegue passar esses dois conteúdos. Então, começando com o governo provisório, né? Após o golpe, né? Após o golpe barra revolução, né? São duas nomenclaturas que se dão para esse fato histórico de 1930, né? Onde se quebra com essa república oligárquica e o Vargas assume o poder.
Após, então, o golpe e que vocês viram nas aulas passadas, então, Vargas no poder, a gente vai já tomando, então, algumas características, né, que esse governo Vargas teve nesses primeiros anos, né? Como a então, Manu acabou de falar, falou anteriormente, né, essa questão da centralização do poder, né, onde o governo é centralizado, onde todos os estados deveriam, né, mas não são na verdade, mas todos os estados deveriam estar unidos para em um só centro, né, para um só governo, né, e não brigando por poder entre si. Então, a tendência do governo vai ser essa de centralizar o poder, onde tudo vai ser governado a partir de um pensamento, a partir de uma figura, que essa figura seria o Vargas, enfim, e não de diversas figuras, como antes na República Oligárquica, que era Minas Gerais e São Paulo, né, e cada tendência, né, tanto a Minas Gerais como São Paulo defendia certas tendências políticas, né. Agora a tentativa é ser uma tendência só, uma tendência centralizada, uma tendência que uniria essa federação, que seria esses, na época, não sei quantos eram, mas acredito que 20 e tantos, né, 25, 26 estados brasileiros. Mas não tinha alguns estados na época, né, Tocantins, por exemplo, não existia. Enfim. Então, como características, né, dessa centralização do poder, vai ser, então, uma intervenção nos estados, né, não vai haver eleição para governadores, né, então os governadores vão ser indicados pelo Vargas, então vão ser chamados de interventores, né, algo parecido com o que a gente está vendo hoje em dia, não nos estados, mas nas universidades. Interventores são pessoas nomeadas, né, não são pessoas eleitas, são pessoas nomeadas por alguém para ocupar aquele lugar, né, para ocupar aquele cargo. Então, isso vai dar alguns problemas que a gente vai ver logo em seguida, né? Essa questão de os governadores serem, então, pessoas indicadas e não eleitas. Uma outra característica dessa questão de centralização do poder, né? E foi um dos primeiros atos do Vargas no poder, vai ser a dissolução do Congresso Nacional e das câmaras, tanto de vereadores como de deputados estaduais, né? Então, não vai ter o poder legislativo que a gente viu naquela aula que eu e a Manu demos em junho para vocês e que está no YouTube. O poder legislativo não vai existir praticamente nesses primeiros anos do governo Vargas. Vai só apenas existir o governo executivo, né, na figura dele e dos seus ministros, e o poder judiciário, né, que também não vai ter muito espaço nesse momento, né. Vai ser o poder executivo junto com as Forças Armadas, né, que não é um poder ali seguindo as teorias de Montesquieu, mas, né, não dá para se considerar a força que as Forças Armadas têm, que vão apoiar o governo Vargas, né. E outra característica muito importante desse início do governo Vargas no governo provisório é a anulação da Constituição, né? A Constituição, então, que foi criada após o Brasil se tornar uma república, em 1891, essa Constituição não vai valer. Então, nos primeiros 2 anos desse governo provisório, né, de 1930 a 1932, não vai haver Constituição no Brasil. As questões que vão. O aparato estatal vai funcionar, mas as leis principais, né, e principalmente o que tange na questão sobre eleições, principalmente, não vai existir, não vai ter nenhuma constituição nesse momento no Brasil, nesses 2 anos em atividade, né. Outra característica importante do governo provisório de Vargas vai ser uma certa aproximação, né, das relações com a Igreja Católica. Então, o Vargas, nessa tentativa de formular a educação brasileira, a gente vai ver um pouquinho mais em seguida, ele vai, então, permitir que entre no currículos escolares o ensino religioso da religião cristã católica, né? Então, a Igreja Católica vai conseguir esses espaços na base, né, da formação cidadã brasileira, né, que é a educação primária e secundária, né? E a Igreja Católica vai ter bastante influência nisso, né? Que é uma questão que logo após a República, desculpa, logo após a proclamação da República, né, o Brasil meio que rompe, né? Se no Brasil Império as relações entre igreja e Estado eram muito próximas, né, apesar de não tão próximas como foram no Brasil Colônia, no Brasil República, a primeira República Velha, por assim dizer, né, a primeira fase do Brasil República, a igreja vai estar bem afastada do poder, e com Vargas, então, ela retorna um pouquinho, né, se aproximando ao poder. Uma outra característica disso vai ser, então, a inauguração do Cristo Redentor, né, como, né, e ainda é hoje, né, um dos maiores, na época foi um ato muito grandioso, e ainda hoje ele é um monumento muito grandioso, né, considerado patrimônio pela Unesco. Eu estava fazendo uma breve pesquisa antes de começar a aula, e parece que na América Latina, foi feita uma pesquisa em diversas cidades da América Latina, e vários
pessoas, né, que moram não só no Brasil, consideram o Cristo Redentor como o maior monumento da América Latina, né? Não sei como seria na América do Norte, não cheguei a pesquisar, mas para ver a importância do Cristo Redentor no Rio de Janeiro, né? E aí isso vai estar muito influente, então, com um monumento, né, que representa Cristo, que representa a maior figura da fé católica, né? Então a gente consegue ver como a Igreja Católica se volta a ter uma visibilidade maior com Vargas no poder. O Vargas, então, vai. Você também deve ter visto nas aulas passadas, né? A 1929, a crise, né, mundial, enfim, do capitalismo universal. Universal não, internacional. O Brasil vai participar dessa crise, né, através do café, que era o seu principal produto, né, de exportação e, enfim, de movimentação da economia. Vargas, então, vai criar em 33, né, o Conselho Nacional do Café, que vai ter, então, como principal objetivo controlar, né, a produção do café, a produção cafeeira, a fim de evitar que novas crises, tanto que existiram internacionais, mas também crises nacionais, não aconteçam, né? Crises que vão prejudicar principalmente os produtores de café, né? Que era a burguesia nesse período, a principal parte da burguesia nesse período no Brasil, ela era produtora de café, né? Ela ficava nessa região paulista e, enfim, a região ali da Terra Roxa, a Terra Vermelha, que é aquela região do interior de São Paulo, norte de Curitiba, um pouco de Goiás ali, bem no centro do país, um pouco abaixo do centro do país, que é uma região, enfim, cafeeira, até hoje mas nesse período, né? Vocês devem ter visto nas aulas passadas também o quanto o café foi importante, né, para o Brasil nesse período de metade no século XX, né? Sendo o Brasil o principal exportador. Eu lembro que quando eu estava estudando em alguma cadeira da faculdade, de algum texto eu devo ter lido, a Manu também, que o Brasil era tipo 70%, 80% do café produzido no mundo, teve um período que 80% desse café era produzido no Brasil. Isso nas primeiras décadas do século XX. Então, o Brasil era tipo a principal produtora de café do mundo. E café, como a gente também viu nas questões da Revolução Industrial, né, se torna um dos principais produtos consumidos no mundo, né, por conta, né, dos benefícios, entre aspas, do café, de deixar as pessoas mais ativas e assim poderem trabalhar mais, enfim, todas aquelas questões que também estão envolvidas com a ideologia capitalista, né, de superprodução, de como posso dizer, aumento da produtividade e dessa maneira aumento dos lucros, né, dos patrões, enfim, da burguesia que comanda esse mercado, né. Aqui eu coloquei também a questão da queima de estoque de café, né, que foi durante a crise de 29, existia uma super, como é que eu posso, a palavra certa para isso, mas estava sobrando, né, um estoque Produção, sobrando, né? Oi? superprodução de café. Mas era o estoque, essa superprodução de café resultou num estoque de café, né, uma acumulação de estoque de café que não tinha como ser vendida, né, porque o mundo e o Brasil estavam numa crise econômica, né, e e Vargas, durante o período da crise de 29, enquanto ele era, né, ministro da Fazenda do Brasil, né? Ele então continua um pouco desse trabalho de queimar esse estoque de café que estava parado, né? E não estava deixando o café desvalorizado no mercado, né? Com a queima desse estoque sobrando, né? O café se torna então algo um pouco mais escasso no mercado. E ele sendo escasso, vai aumentar o seu preço, né? E quem vai ser beneficiado pelo aumento do preço do café, né? Vai ser então os produtores de café, né? A elite cafeicultora. A gente vai ver um pouco mais sobre isso, o quanto isso vai ter de respaldo, né? Essa questão da crise do café no Brasil, né? Logo mais. Outra característica muito importante desse governo provisório de Vargas é a criação então, do... Pode falar. Só vale dizer que antes dele queimar esse café, ele comprou com dinheiro do Estado, né? Isso depois vai ser bem, bem polêmico, porque é quase como queimar dinheiro junto, né? Claro que tu tá investindo na economia, mas é claro, mas é polêmico. Muito. Bem pontuado, Manu. Uma outra característica, então, do governo Vargas vai ser, então, a criação do Ministério do Trabalho e da Indústria e do Comércio, né? A gente viu, vocês devem ter visto também, né? Que desde que o Brasil começou a se industrializar mais, enfim, a gente pode dizer do início do século XX, foi espelhando, né, reproduzindo fatos que aconteceram em outros lugares do mundo, né, lugares mais industrializados, como na Europa, sei lá, Inglaterra, França, Alemanha,
A gente vai ver no Brasil também acontecendo isso, revoltas, protestos, greves, né, dessas pessoas, dos trabalhadores, das trabalhadoras, que trabalhavam, principalmente em zonas urbanas, né, nessas indústrias, né. O Brasil ainda, mesmo nesse início de século XX, era um país muito agroexportador, né, como a gente pode falar a questão do café, né, mas a indústria estava se adentrando no Brasil, né, Vargas vai ser um importantíssimo fator para isso, várias das suas dos seus feitos vão estar nessa questão de desenvolver, né, a indústria no Brasil. E ele então vai criar esse Ministério do Trabalho e da Indústria e do Comércio, a fins de, principalmente, controlar essa classe operária, essa população operária, principalmente de zonas urbanas, que reivindicavam mais direitos, né, porque eles trabalhavam em condições extremamente precárias, né, uh, como a gente também viu em outros lugares do mundo. Então, tudo que a gente via lá quando a gente viu a Revolução Industrial, superexploração, trabalho em 16 horas, crianças trabalhando, mulheres, enfim, toda aquela exploração, toda a precariedade que se pode imaginar de pessoas trabalhando em indústrias, né, em fábricas, a gente também via aqui no Brasil, e isso era causas de greves, causas de protestos, e Vargas, então, se atentando a isso, vai, então, tentar controlar isso, primeiro, para não existir essa questão mais revoltosa, radical, né, de greve, de quebraria, enfim, de confusões, mas também para poder controlar, né, esse setor da sociedade que cada vez crescia mais, que era a população, né, que trabalhava nessas indústrias, e era a maior parte da população, né. Uma característica, então, desse Ministério do Trabalho vai ser, então, uma legislação para os sindicatos, né, se quem comandava essas revoltas, essas greves, esses protestos operários eram grupos que a gente chama, né, de grupos organizados, os sindicatos, né, sobre essas classes. Então, Vargas vai enquadrar esses sindicatos em uma legislação a fim, né, de controlar esses sindicatos. Então, a gente vai ver o Estado controlando esses grupos quando eles foram se teve a ideia de criar esses grupos para se organizar essa luta operária, se tinha noção, né, de ser uma coisa independente, né? E Vargas, então, vai tentar controlar esses grupos que não vão ser mais independentes e vão ser tão dependentes do Estado. Então, o Estado vai ter pessoas controlando, vendo o que esses grupos estão falando, articulando, né, enfim, para não haver greves, para não haver tudo, né, isso para não haver greves, para não haver protestos industriais, né? Então, Vargas não quer protestos, não quer greves, mas também não quer que os trabalhadores tenham motivos para fazer greves, por assim dizer. Outras questões que o Ministério do Trabalho vai, então, se articular, vai ser com uma questão de impor limites nesse trabalho, né, na exploração do trabalho. Então, a gente vai ver mulheres e crianças, né, sendo beneficiadas por esses limites na exploração, né. Então, vai haver um certo controle. Eu não consigo dizer agora quão aprofundado foi esse controle, mas vai haver controle desses trabalhos, dessa exploração do trabalho feminino e infantil. E a jornada de trabalho, então, vai cair, né, vai ser limitada a 8 horas de trabalho diárias, né, isso para a maior parte do trabalho industrial, né. Mas fiquei muito tempo nesse slide, agora vou tentar correr um pouco mais. Outra característica do governo provisório vai ser, então, a criação do Ministério da Educação e da Saúde, né? Então, esses dois ministérios que a gente viu, esse Ministério da Educação e da Saúde e o Ministério do Trabalho, eram ministérios, né? Eram pastas, como eu posso dizer, intenções que os governos antes não tinham. Os governos da República Velha, da República Oligárquica, não se importavam muito com esses assuntos sobre a questão trabalhista de maneira geral da nação e a questão de educação e de saúde de maneira geral da população, da federação, do Brasil inteiro. Então, Vargas vai se atentar a essas duas ideias, né? Essas três ideias, considerando trabalho, educação e saúde, né? Mas, enfim, nesse primeiro momento vai ser só um ministério só, uma pasta de governança só para a educação e para a saúde. Nessa pasta a gente vai ver, então, uma intenção, né, de educar essa elite brasileira, que era uma elite muito ainda colonial, com muitas tendências da questão do café, né, uma coisa mais de agroexportadora, né. Então, a intenção dessa criação desse Ministério de Educação e Saúde é formar, introduzir essa ideia de industrialização, né, na elite brasileira, então trazer a elite mais preocupada com o setor
de desenvolvimento da indústria, né? E não apenas com a questão agroexportadora, né? De agricultura, pecuária, etc. Vai haver uma intenção, então, de aumento da população, né? Principalmente na questão do Ministério da Saúde, né? Então, se tinha a ideia de que deveria se aumentar a população para se ter mais pessoas para se trabalhar nas indústrias. Vai haver, então, com a questão desse Ministério da Educação, a criação das universidades, né? As primeiras vão surgir no Rio de Janeiro e São Paulo, mas em seguida vai se ampliar, né? A própria URGS aqui no Brasil, né? No Brasil não, aqui em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. A URGS, sem o F, só URGS, a URGS, Universidade do Estado do Rio Grande do Sul, vai ser criada nesse momento, né? Acabei de ver antes que ela vai estar fazendo 86 anos essa semana, a URGS. Então, ela vai ser criada há 86 anos atrás, que vai se resultar mais ou menos em 1930, 35, acho que a URGS é criada. Vai haver, então, a criação dessas universidades. E sobre a questão da educação, né? Vargas, então, vai transformar uma educação, vai obrigar, né? Que as crianças frequentem as escolas, né? Essas escolas de tendência bastante conservadora, onde vai ver uma bastante característica de disciplinar essas crianças, né? Disciplinar esses futuros cidadãos brasileiros, né? O ensino em 2 ciclos, né? O que hoje a gente conhece como ensino médio, ensino fundamental, ensino médio, né? Primeiro grau, segundo grau. Essa ideia de dividir o ciclo estudantil em 2 ciclos vai ser iniciado nesse período, né? Com a criação desse Ministério da Educação. Então, antes, não me perguntem como, mas eu acredito que era bem diferente do que hoje a gente vê, né? Essa questão de divisão de ensino médio e ensino fundamental. E vai exigir, né? Para entrar no ensino superior, para entrar nessas universidades recém-fundadas, que a pessoa tenha pelo menos estudado o ensino médio, né? O que era então chamado de segundo grau. Outra questão que é bastante importante nessa questão do governo provisório é o apoio da ala militar, né? Vocês também viram nas aulas passadas a questão do movimento tenentista no Brasil, né? Onde os tenentes estavam preocupados em não prosseguir com essa ideia de uma república conservadora e oligárquica, né? Onde só Minas Gerais e São Paulo governavam o Brasil. Então, todos os tenentes do Brasil inteiro se uniram durante o movimento tenentista, vocês viram nas aulas passadas. E eles defendiam, né, as mesmas ideias que o Vargas também defendia, né, a centralização do poder e uma ideia de nação, né, uma ideia de centralizar, unificar esses tantos estados desse território enorme que é o Brasil, né. E vai ser nesse período também do governo provisório que o Vargas, então, vai instituir o Código Eleitoral, né. Antes não existia o Código Eleitoral, existia, né, as questões do votos, mas vai ser nesse momento que vai ser, então, existir uma cartilha, vai existir, por assim dizer, uma parte de uma futura Constituição que vai se destinar a como as eleições, como o sistema eleitoral deve se organizar. Nesse período, então, vai ser implantado o voto secreto, né? O voto antes não era tão secreto. Existe toda a questão do coronelismo, né? Da voto de cabresto, acho que chama, né? Enfim, aquela questão Sim. aquela questão cabresto. Aquela questão do voto onde milícias, né, onde as pessoas que votavam, homens, né, que só podiam votar, eram vigiados para poder votar em determinados candidatos, né? Agora, com o voto secreto, eles conseguem ter mais liberdade para poder votar em quem quiser, de acordo com as suas ideias, né? E o voto feminino também vai começar nesse momento, né? Mas lembrando que não era um voto feminino universal, era um voto feminino apenas para mulheres emancipadas, né? Mulheres que eram, certo, independentes, com documento e tudo, né? Onde elas não eram dependentes nem de seus pais, nem de seus maridos, né? Elas eram emancipadas. E cabe dizer que não era a maior parte da população feminina, né? Era uma parte bem pequena, de preferência bastante elitizada, que podia votar. Mas podia. Por máximo que é algo muito focado, né? Algo muito elitizado, muito branco, ainda, né? É os primeiros passos que se deram, infelizmente, para a mulher poder ter pelo menos um pouco de voz nas decisões estatais, né? Quer falar alguma coisa, Manu? Bem rapidão, eu só dei uma olhada aqui da URGS. Já existia a faculdade de farmácia, medicina, engenharia e direito.
Só que em 34 o Vargas junta tudo e cria a Universidade de Porto Alegre, porque eu fiquei perguntando que o Vargas estudou na URGS, né? Então, como é que ele pode ter criado a URGS se ela já existia? Então, existiam faculdades separadas e ele unificou todas. Essa é a função da universidade, né? De unir cursos. Faculdades existem desde o Brasil o Império, né? Brasil, Dom Pedro já tinha as escolas de medicina, né? E de advocacia, de direito. Então, a ideia da universidade é juntar numa única instituição essas faculdades. E é o que a gente vê ainda hoje, né? A gente vê a URGS, universidade, né? Mas ela é dividida em diversos institutos e faculdades. Tem onde eu e a Manu estudamos Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, né? Onde tem os cursos de filosofia, de história e ciências humanas em geral. Tem o Instituto de Geociências, onde tem geografia, geologia, etc. Faculdade de Medicina, faculdade de Enfermagem, enfim, faculdades que unidas em uma única instituição, que é a universidade em geral. Estamos a 11 minutos de acabar a aula e falta bastante slides ainda. Mas a gente tem quinta-feira ainda também, e também temos semana que vem. Gente, alguma dúvida até essa parte do governo provisório? A gente já está acabando a parte do governo provisório, tá? Nesse momento enfim, criações de ministérios, né, criações de novas leis, vai haver uma grande insatisfação por parte da elite paulista, essa elite que produzia café em sua maioria, né, mas também uma elite que há poucos anos atrás, né, 2, 3 anos atrás, estava envolvida com o governo nacional, né, com a federação, por conta da república, né, da república oligárquica, onde se dividia o poder entre Minas Gerais e São Paulo. Essa elite estava totalmente satisfeita, né, com esse governo do Vargas, né, com Vargas no poder. Então vai haver uma oposição civil, aqui a gente colocou uma oposição civil, a gente quer dizer com a população de São Paulo, que, né, a maioria da população da elite, né, mas a população da elite morando em São Paulo também vai conseguir trazer partes da população mais comum, né, da base da população, abraçando essa ideia, né, de causa do Estado de São Paulo como, enfim, alguém que estava sendo prejudicado, né? É como se o Estado de São Paulo estava sendo prejudicado durante esse governo Vargas, né? E quem estava sendo prejudicado, na maioria das vezes, era essa elite, mas essa elite conseguia trazer também a população mais comum para abraçar essa causa de que o Estado de São Paulo estava sendo prejudicado com o governo Vargas. Então a gente vai ter nessa revolução constitucionalista, vai ser uma pequena guerra civil, uma pequena não, vai ser uma guerra civil que vai existir no Estado de São Paulo, que vão abrir guerra contra Getúlio Vargas, né? Então vai ser a população de São Paulo, a população civil de São Paulo, contra os militares que vão estar, entre aspas, ali, varguistas, que são os militares que atendem, né, a federação que está sob o governo do Vargas. Essa elite, então, vai estar insatisfeita com o governo Vargas, principalmente com a questão dos interventores, né? A gente viu no início da aula ali que o Vargas, então, delimitou interventores em todos os estados brasileiros. E quem era o interventor do estado de São Paulo era o João Alberto Lins, que era um tenente, né, era um militar, que não era paulista, ele era pernambucano, né. Então, existia então toda essa insatisfação da elite paulista por ter um interventor, né, por ter um governador que não era paulista e que também era militar, né, era tenentista, né. E vai haver nesse período, gente, então, essa noção que a gente conhece já como quase um senso comum de um grande preconceito por parte do Sudeste, né, principalmente de São Paulo, com o povo nordestino, esse preconceito, né, essa ideia de preconceito vai nascer e vai se fortalecer muito mais durante esse período onde da Revolução Constitucionalista, onde o Estado de São Paulo não queria mais que fosse governado por um nordestino, né? Então vai ter toda uma questão é xenofóbica, não sei se a questão de xenofobia entra também quando é questão de Estado, mas tem um pouco ali, né? Não sei se xenofobia é só sobre países, enfim. Estou meio perdido nos conceitos. Vai então haver então, a junção, né, a criação dessa Frente Única Paulista, que vai ser então esse grupo, né, que vai liderar essa revolução constitucionalista, né. E essa criação vai ser liderada principalmente por 2 partidos, né, por 2 grupos políticos do estado de São Paulo, que anteriormente eram rivais, mas vão se juntar para poder então derrubar Getúlio Vargas. Esses 2 partidos vão ser o Partido Democrata e o Partido Republicano Paulista. Os principais objetivos dessa Revolução Constitucionalista vai ser, primeiramente, a saída, né, do governador
do Estado de São Paulo, né, a deposição desse interventor, e eles queriam, então, que fosse alguém paulista, alguém que fosse da elite paulista, né, para poder governar o Estado, mas também, né, como o próprio nome diz da Revolução, eles clamavam muito, né, pediam muito por uma nova Constituição, né, lembrando que nesse momento, né, 1932, o Brasil estava com a Constituição de 1891 anulada, então não existia a Constituição em vigor, né, em vigência no Brasil nesse momento. Outros objetivos dessa revolução, né, constitucionalista, eram então a chamada de novas eleições, né, tanto para governo do Estado de São Paulo, mas também para presidente da República, né, que estava nas mãos de Getúlio Vargas, que estava lá apenas através do golpe. Pediam então a saída de Getúlio Vargas do poder nacional também, e também então pediam, né, de certa forma, o retorno dos paulistas no poder, tanto no poder estadual, né, no governo, quanto no poder federal, né, no sentido de um retorno àquela república do café com leite, né. Alguma dúvida até aqui, gente? Então, um pouco mais sobre a Revolução Constitucionalista. O estopim dessa revolução, né, que iniciou apenas com a difusão de ideias, né, vai ser quando, durante um protesto, né, na cidade de São Paulo, vai haver a morte de 4 estudantes durante um protesto na frente de um jornal de tendência mais tenentista, né, de uma tendência mais de apoio ao Getúlio Vargas. Enquanto eles protestavam lá na frente desse jornal, vai haver um confronto com a polícia e 4 estudantes vão acabar morrendo, né? E vai então se iniciar um certo movimento, uma certa ideia do MMDC, né? Considerando os sobrenomes desses estudantes que foram mortos, né? Sobrenome Martins, sobrenome Miragaia, sobrenome Drauzio e o Camargo. Esses estudantes, então, mortos, vão criar uma grande comoção. A população do estado de São Paulo vai se comover muito com a morte deles. E aí sim, então, vão pegar em armas e vão, então, abrir, de fato, guerras. Desculpa, o celular até pitou aqui. Vão abrir guerra contra o governo de Getúlio Vargas, né? Que estava, né, lembrando que a capital da federação nesse momento era Rio de Janeiro, né? Então, estava meio próximo ali. O estado de São Paulo, então, não vai ter apoio de outros estados, né? Ele vai ter apoio apenas de uma milícia no estado do Mato Grosso. Rio Grande do Sul e Minas Gerais não estavam muito contentes, né? Por mais que Getúlio era presidente da República e era gaúcho, o estado, enfim, a elite gaúcha e a elite de Minas Gerais não estavam satisfeitas com o governo do Getúlio Vargas, mas preferiram não apoiar, não entrar muito a fundo nessa guerra que de fato o Estado de São Paulo tinha aberto contra o governo de Getúlio Vargas. Então, o Estado de São Paulo, né, a sociedade paulista, estava apenas ela e mais alguns milicianos do estado do Mato Grosso abrindo guerra contra o Vargas. Pode falar, mano. Pode falar. Eu acho que até no Rio Grande do Sul ele tinha botado o interventor de fora, né? Por isso que eles estavam insatisfeitos. Para vocês verem como nem no próprio estado dele ele estava privilegiando a questão do estado. Ele tinha até, inclusive, uma questão de não utilizar nem mais as bandeiras do estado. Uhum. Só podia usar a bandeira do Brasil porque ele queria realmente uma união do país inteiro, né? Uhum. Centralizar. Tudo centrado em uma única bandeira, em uma única ideia de governança, né? E não mais... Tanto que, né, antes o Brasil se chamava Estados Unidos do Brasil, né? Vai ser nesse momento, com Getúlio, que o Brasil vai deixar de ter esse nome Estados Unidos do Brasil e vai se tornar, então, República Federativa do Brasil. Não sei se esse nome é exato, de República Federativa do Brasil, eu acredito que seja, mas porque eu sei que é durante Getúlio Vargas que perde esse nome de Estados Unidos do Brasil, mas se o nome mesmo se torna República Federativa do Brasil, não me recordo se é com Getúlio Vargas ou se é posteriormente. Nesse momento da Revolução, né, de guerra contra o Vargas, a sociedade paulista, então, vai comprar de volta aquela figura dos bandeirantes, né, que a gente já viu na aula de bandeirantes, né, durante o Brasil Colônia. Essa figura do bandeirante como o paulista nato, né, um paulista heróico que desbrandava as matas brasileiras que estavam inabitadas, desvendadas, né. Vai então haver um resgate dessa figura do bandeirante, né, como um herói, como uma figura de resistência e de força da cultura paulista e que então era um exemplo de como os paulistas podiam então pegar em armas e defender as suas ideias, defender os seus objetivos, né? Que a gente viu os objetivos ali anteriormente, né? Uma nova Constituição, derrubada de Vargas e assim por diante.
A classe média era a principal, né, a organizadora dessa revolução, né, com a ajuda de empresários e industriais que então apoiavam essa ideia de revolução. Mas a classe média era a que mais estava de fato insatisfeita, né, com esse governo do interventor e também com o governo de Vargas, né. Porém, essa revolução não vai durar muito, né? Ela dura poucos meses e ela vai ser derrotada pelo exército brasileiro, pelo exército federal, né? Comandado pelo Getúlio Vargas, né? Que tinha mais poder bélico, né? Tinha mais armas, tinha mais munições, enfim. Porém, apesar de derrotada, né? Apesar essa elite paulista derrotada, Vargas não vai querer transformar essa elite em prisioneira, em alguém que deveria pagar pelos seus pecados. Ele vai fazer um acordo com essas elites, ele vai tratar essas elites com mais cuidado, com mais importância, né? Aceitando algumas de suas reivindicações, principalmente a reivindicação de uma nova Constituição. Aqui tem uma imagem, né, que a gente não conseguiu achar a autoria, né, dessa obra, mas ela lembra, né, como a Manu estava conversando comigo antes, lembra bastante aquela obra do Delacroix sobre a Revolução de 1830 na França, né, quando a gente viu lá que não é muito sobre a Revolução Francesa, é mais sobre a Revolução Burguesa de 1830 e 1848, né, Primavera dos Povos, né, na França. Lembra bastante aquela figura. A gente podia ter colocado aquela figura para título de comparação, mas a gente esqueceu. É aquela figura que tem bem icônica, que tem uma mulher com a bandeira da França na frente, com o vestido rasgado, né? E é bem parecida com essa. Exatamente. Aqui tem um cartão postal, né, que circulou bastante durante esse período da Revolução Constitucionalista, né, onde tinha foto dos 4 estudantes mortos, né, durante esse protesto, né, contra o governo de Getúlio Vargas. Gente, já é 7h10. Vamos acabar por aqui, então. Na aula de quinta-feira, então, a gente vai continuar, né, o final desse governo constitucional, onde Getúlio Vargas vai acatar, então, essa grande mobilização, que não só aconteceu em São Paulo, mas também tinha, né, esse pedido dos outros estados, né, das populações de outros estados, por uma nova Constituição, né, então vai haver uma nova Constituição, vai haver novos feitos de Getúlio Vargas nesse período, e a gente continua, então, na próxima aula, que daí a gente continua com o governo constitucional, e que não é mais governo provisório, né? E logo em seguida o governo do Estado Novo, né? Que é quando Vargas então aplica um golpe nele mesmo para continuar no poder e não outras forças assumirem o poder do Brasil. A aula vai ser disponível no YouTube? Como assim, Mari? A aula está sendo gravada e eu vou colocar no YouTube. Logo em seguida, daqui a meia hora eu consigo já colocar no YouTube. Tá? Esperando ela digitar. Mas é isso, gente. Já estamos 1 minuto já passando do tempo. Muito obrigado por terem assistido. Se tiverem dúvidas, mandem pra gente. E quinta a gente continua, então, com mais feitos do que o GG de São Borja fez durante o governo dele. Certo? Boa noite para vocês. Muito obrigado. E se tiverem dúvidas, nos procurem, tá? Beijo. Tchau, gente. Boa noite.